Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Dr. Sérgio Monteiro, bom dia. Eu queria começar por dar as boas-vindas ao Partido Socialista a esta Comissão de Inquérito do Novo Banco, finalmente, e à 14ª audição desta Comissão de Inquérito, temos finalmente o Partido Socialista a desprender-se da anterior Comissão de Inquérito do Banco e Espírito Santo e a dedicar-se ao principal tema desta Comissão, que são as perdas do Novo Banco imputadas ao Fundo de Resolução. Penso que falo por todos os partidos, sentimos muito a vossa falta, sejam bem-vindos. No entanto, é curioso, e ouvindo aquilo que disseram agora mesmo, o distanciamento que o Partido Socialista quer dar do Governo, e em particular do Sr. Ministro das Finanças, ao processo que contrasta com aquela célebre conferência de imprensa que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa e o Sr. Ministro das Finanças Mário Centeno deram no dia em que foi celebrado o contrato de promessa de compra e venda a 31 de março. E é também curioso que, a quando da Revolução, o Partido Socialista critica muito as autoridades portuguesas, nomeadamente o Banco de Portugal, não se ter conseguido impor a Bruxelas da forma como foi resolvido o Banco Espírito Santo. Mas, a quando da venda, já não critica tanto a posição do Governo do Partido Socialista, em que não conseguiu impor a Bruxelas os administradores que o Sr. Dr. Sérgio Monteiro conseguiu, fruto da negociação com a Lone Star, chegar a um acordo para ter administradores do Fundo de Resolução no novo banco, não conseguiu impor, e também não conseguiu impor aos compromissos da DGCOMP, nomeadamente naquilo que diz respeito à redução do número de trabalhadores e do número de balcões do novo banco. Ou seja, resumindo, a resolução foi culpa do Governo de Pedro Passos Coelho, mas a venda foi culpa do Banco de Portugal. Mas isto, eu penso que é importante clarificar aqui o papel que o Governo e, em particular, o Ministério das Finanças tiveram neste processo. Já referi aquela célebre conferência de imprensa de 31 de março, em que aparece António Costa e Mário Centeno, portanto, no fundo, a dar aqui a boa nova. No entanto, e nas vésperas da indigitação de Mário Centeno como governador do Banco de Portugal, e perante os evidentes conflitos de interesses que daí resultavam, surge uma nova narrativa em que Mário Centeno se afasta por completo do processo da venda do novo banco. No entanto, em setembro, o Presidente do Fundo de Resolução, Dr. Máximo dos Santos, em resposta a questões que lhe coloquei aqui numa audição no Parlamento, acabou por dizer, isto até deu asa aqui uma notícia cujo título era Vice Máximo dos Santos põe em causa argumentos de Centeno, e então o Sr. Dr. Máximo dos Santos disse, e cito, o Fundo de Resolução era titular das ações e o Banco de Portugal é que promoveu a venda. E promoveu a venda como? Em conjunto com o Ministério das Finanças, porque, quer dizer, não vale a pena, pela importância que o banco tinha, seria sempre, em qualquer país do mundo, um trabalho a que o Ministro não poderia ficar alheio. Nomeadamente, até diz mais à frente, tinha a ver com os compromissos que foram assumidos em nome do Estado e, naturalmente, que assim tinha de ser. O Sr. Doutor já explicou há pouco que tinha reuniões semanais com o staff do Ministério das Finanças. Portanto, penso que é claro que houve aqui uma total transparência, ligação, informação e acompanhamento de todo o processo. Por isso, penso que não há como dizer, mas pergunto-lhe objetivamente, se o Ministério das Finanças tinha ou não conhecimento do decorrer de todas as negociações ao longo de todo o processo. Pergunto-lhe se ocultou alguma informação ao Ministério das Finanças e se houve alguma instrução ou recomendação vinda do Ministério das Finanças que não tenha cumprido. Não ocultei. O reporte era integral, não houve nenhuma instrução que não tenha sido cumprida e o processo era de reporte e de informação constante, nos termos em que eu já referi nesta audição. E era possível vender o banco sem a intervenção do Ministério das Finanças? Na prática, não. Na prática, não. Porque foi necessário, desde logo, que o Estado português, por conta das avaliações feitas relativamente ao banco, assumisse um conjunto de compromissos de reestruturação e, portanto, não era possível vendê-lo sem esse acordo com as autoridades europeias. Obrigado. Para que fique claro, e já o disse no passado e volto a dizê-lo, obviamente que houve um envolvimento do Ministério das Finanças neste processo, e bem, não estou com isto a criticar, e bem, porque assim tinha de ser, porque as consequências daí resultantes assim o impunham que houvesse. Portanto, e bem, mas houve esse envolvimento.
Ainda relativamente a essa conferência de imprensa, isto já foi aqui referido, António Costa garantiu que a venda, e cito, não terá impacto direto ou indireto nas contas públicas, nem novos encargos para os contribuintes. Isto já foi aqui referido. Comecemos pelo impacto indireto, se quisermos chamar. Em 2018, o Novo Banco pediu ao Fundo de Resolução 792 milhões de euros, em 2019, 1.149 milhões de euros, em 2020, 1.035 milhões de euros e agora em 2021, 598 milhões de euros, que até ao momento os partidos na Assembleia da República uniram-se para impedir esta transferência, pelo menos para já. Vamos ver o que é que, entretanto, vai acontecer. Portanto, estamos a falar, para já, garantidamente, mais perto de 3 mil milhões de euros que já foram envolvidos. Portanto, independentemente da forma como o Fundo de Resolução se financia, porque houve aqui uma parte significativa superior a 2 mil milhões de euros, que foi por financiamento do Estado ao Fundo de Resolução, que não tinha mais para isso, mas independentemente do financiamento, houve um impacto nas contas e as opções políticas do Governo foram fortemente condicionadas por estas injeções. O Sr. Doutor há pouco disse-nos que, e cito, portanto, a venda tinha impacto nas contas públicas. Obviamente que sim. Como é que é possível o Primeiro-Ministro afirmar uma coisa destas nesta data? Se o próprio Sr. Doutor, que esteve por dentro do processo, admite que isto tinha impacto nas contas públicas. Não sei o que lhe responder à pergunta concreta que me fez. O impacto que existia era nulo no momento da assinatura e era contingente para o futuro. E era do conhecimento de todos. É tudo o que posso testemunhar. E era do conhecimento de todos numa medida que não era propriamente irrisória. A Comissão Europeia tomou em consideração 3 cenários: cenário base, cenário adverso da Lone Star e cenário adverso da Comissão Europeia. E nestes 3 cenários, a chamada de capital até 2021, no âmbito dos ativos de capital contingente, era respectivamente 3,3, 3,7 e 3,9 mil milhões de euros. Portanto, objetivamente, o Governo tinha consciência que nestes 3 cenários, quer no base, quer no adverso da Lone Star, quer no da Comissão Europeia, havia o sério risco de haver, digamos, uma elevada utilização, recurso do novo banco ao Fundo de Resolução, este mecanismo de capital contingente, e isso não poderia ser ignorado. Mas eu passava para o impacto direto, que é também muito preocupante. O Estado fez um acordo com Bruxelas que admitia mais ajudas públicas para além daquelas que estavam previstas no mecanismo de capital contingente. Na altura, Bruxelas dizia que havia 3 medidas tomadas para garantir a solvabilidade do banco. A primeira era o mecanismo de capital contingente, 3,9 mil milhões de euros, que em 3 mil milhões já está utilizado. A segunda era a emissão de dívida altamente subordinada no valor de 400 milhões de euros, que a emissão já foi feita pelo novo banco, mas havia aqui um terceiro item, que era, mesmo que todas estas injeções falharem e os rácios não melhorarem, e sobretudo se o resto falhar, e estamos a falar do resto, se a Lone Star não quiser entrar com mais dinheiro se for necessário, ou se o novo banco não conseguir um novo investidor privado, o Governo comprometeu-se com Bruxelas que o Estado iria meter mais dinheiro no novo banco. Portanto, já não estamos a falar via Fundo de Resolução, via o mecanismo de capital contingente, estamos a falar de injetar dinheiro diretamente no novo banco. Esta almofada de segurança, designada de Capital Backstop, implicaria emagrecer mais o banco, portanto, e mais aqui algumas medidas, alguns remédios. Portanto, à luz deste mecanismo de capital backstop, aceito pelo Governo, não é de todo possível garantir aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro afirmou, e mais tarde também o Ministro Mário Centeno, que o limite das perdas do novo banco era totalmente conhecido e intransponível. Pergunto-lhe se isto é verdade, alguma coisa que eu disse, ou se há alguma coisa que eu disse que não seja verdade. Muito obrigado. Não me atrevo a qualificar como verdade ou não verdade as observações do Sr. Deputado. Diria apenas, faço apenas uma ligeira correção, faço o que disse porque é o meu conhecimento da matéria. O Estado tem a possibilidade de colocar mais dinheiro se assim o entender. Não é uma obrigação, muito menos uma decisão tomada ex ante. Essa cláusula de backstop é introduzida
no seguinte contexto. A Comissão Europeia não acreditava na viabilidade do banco e considerava que o mesmo devia ser liquidado. Não acreditava na viabilidade do banco e não acreditava na viabilidade do plano de negócios da Lone Star para o banco. Na prática, a Comissão Europeia considerava que as perdas, as imparidades iam ser muito superiores às imparidades que estavam previstas em quaisquer destes cenários. Considerava que a margem financeira que a Lone Star esperava poder gerar enquanto acionista maioritário no novo banco, portanto, que o novo banco gerasse, iria ser significativamente inferior por pressão dos próprios bancos concorrentes e, portanto, considerava que os 1.000 milhões de euros injetados pela Lone Star, os 500 milhões que depois acabaram por ser 422 do exercício de gestão voluntária de passivos e os 3.890 milhões de euros de capital contingente, nada disto seria suficiente para viabilizar o banco. E como a medida tinha de ser tomada em 2017 e a Comissão Europeia entendeu tomá-la ao abrigo ainda da medida de resolução de 2014, evitando, portanto, entrar na legislação da BRRD, portanto, da Diretiva de Resolução e Reestruturação de Bancos, que implicaria uma nova resolução para haver auxílios, eles entendiam que tinham de tomar uma decisão mais largo espectro para garantir que, se o cenário que eles acreditavam se concretizasse, e que era o cenário de, para além destes apoios todos, é necessário mais dinheiro, não necessariamente público, tinha de haver mais dinheiro, se não houvesse investidores privados disponíveis para fazer essa injeção, o Estado estava desde logo autorizado a fazê-lo, em troca de alguns autorizado remédios. Ou obrigado? Autorizado. O Estado podia... O que aqui diz é o Governo comprometeu-se com Bruxelas que o Estado iria meter mais dinheiro no novo banco. Pois, quer dizer, não sei se há um problema na tradução, mas não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Tanto quanto eu conheço do processo e assisti à discussão, não é uma obrigação. O Estado, em querendo, pode fazer face às insuficiências de capital mediante uma troca, mas não é uma obrigação de promover essa troca de ações. A alternativa a isso, no limite, poderia ser a liquidação. Isso mesmo. Portanto, não, claro. Pode não ser uma obrigação formal, mas a bem da estabilidade do sistema financeiro pode ser uma obrigação que o Governo, que o Estado tenha que assegurar. Por isso eu fiz essa pequena correção. Não é uma obrigação de facto. O Estado não está obrigado a injetar. Em querendo, não havendo alternativa e querendo evitar uma liquidação, pode fazê-lo, mas não é uma obrigação. Muito bem. Vou avançar aqui com um tema, até porque o cronómetro está a avançar muito rápido. Sobre aqui uma questão que eu já coloquei ao Sr. Presidente do Fundo, ao Fundo de Resolução, que não me foi respondida, relativamente aos juros associados aos ativos de capital contingente. Quando os juros não são recebidos, eles acrescem às perdas, o que me parece razoável. Mas, por outro lado, quando são recebidos, não abatem às perdas. Há aqui um tratamento assimétrico, ou seja, Não. Ainda não. Eu queria lhe perguntar se podia explicar como é que isto ficou salvaguardado no contrato. Sim. No contrato fica estabelecido que o abate, esse encontro de contas, é feito apenas no final dos 8 anos, portanto o valor não se perde, e a razão de ser para essa arquitetura contratual teve a ver com um pedido feito pelo supervisor, pelo BCE, porque o BES tinha um histórico grande de reestruturações que ainda estavam em vigor e que ainda não tinham sido novamente mexidos, de empréstimos, aquilo que em inglês se chama extend and pretend, ou seja, reestruturava créditos, estendia a sua maturidade, no limite até dava um período de carência de juros, os juros iam sendo contabilizados ao longo do período e depois, quando não se materializavam, eles eram eliminados. O BCE estava de alguma forma traumatizado com esta situação, porque ela acontecia com alguma recorrência nos primeiros anos do novo banco, e, portanto, pediu que, não se perdendo, obviamente, o valor, ou seja, no final dos 8 anos do mecanismo de capital contingente é feito o encontro de contas, que esse valor não seja contabilizado em cada ano para aferir as necessidades de capital. Portanto, a razão foi esta. O valor não se perde, há uma diferença temporal, mas o valor não se perde.
Eu penso que não seja bem assim. Nós detectámos isto na auditoria especial de 2018 da Deloitte, em que isto foi alertado e não se sabia muito bem porquê, e nesta nova auditoria especial já há alguma explicação adicional que não é exatamente aquilo que disse, em que remete para a diferença entre os juros, não em termos líquidos, mas entre os juros ao longo do tempo e as perdas líquidas não utilizadas. Portanto, não estamos a falar de diferença dos juros ativos e recebidos e não recebidos, estamos a falar de entre os juros e as perdas líquidas, sendo que as perdas líquidas não utilizadas neste momento são 638 milhões de euros, portanto, teria que ser um valor em juros bem superior a esse, se terminasse agora, para esse valor ser recuperado. Sim, é verdade que a recuperação pode não acontecer, mas o que eu queria dizer é que o mecanismo, eu não disse, ou julgo não ter dito, que hoje haveria uma recuperação desse valor. O que digo é, no final dos 8 anos, vai ser feita uma verificação entre as perdas efetivas, menos os juros, menos as necessidades de capital, que foram cobertas. E se este valor der origem a um valor positivo, ele é reembolsado ao Fundo de Resolução pela diferença de juros. Se não for positivo, então não é reembolsado. Mas, portanto, a justificação pela qual não é feito o acerto ano a ano tem a ver com isso. Mas isso não é um tratamento assimétrico? É um tratamento assimétrico, isso não há dúvida, mas é o tratamento possível, tal como foi assimétrico o tratamento dado aos acionistas relativamente à diluição dos DTAs, como foi o tratamento assimétrico dado à governance do banco. Enfim, são os equilíbrios possíveis face à realidade. Ok. Só mais aqui uma última questão para terminar, sobre a IFRS 9, que teve início em 2018, portanto, a sua intervenção foi antes, mas na altura isto já era conhecido, já estava previsto, que é um dos diferentes entre o novo banco e o Fundo de Resolução, que tem a ver com a aplicação destas normas de contabilidade, que pode ter um impacto até 226 milhões de euros. Em resumo, isto entrou em vigor em 2018, os bancos tinham 5 anos para implementar estas medidas. Em 2018, o novo banco pediu para aderir ao regime transitório e em 2019, surpreendentemente, pediu para sair desse regime transitório, ou seja, ter uma implementação total de imediato. E porquê? Porque assim aumentavam as necessidades de provisões, diminuíam os fundos próprios e os rácios e podiam pedir mais dinheiro ao Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução, e bem, não aceitou isto e entende que este impacto não está abrangido pelo mecanismo de capital contingente e a questão está agora a ser resolvida na Câmara de Comércio Internacional em Paris. E a questão é, para terminar, Sr. Presidente, se esta situação não ficou salvaguardada no contrato, uma vez que já era conhecida à data em que ficou celebrado. Isto aos olhos dos portugueses parece uma chico-espertice e gostava de saber se isto não foi salvaguardado no contrato. Foi salvaguardado na medida do possível em termos de proibição de alterar políticas contabilísticas durante 2 anos, uma vez que nós não podemos impor um prazo superior ao Lone Star, nem podemos nomear o presidente da Comissão que tem a responsabilidade de determinar as políticas contabilísticas, portanto ficou essa proibição no contrato. Há pouco, quando falávamos dos equilíbrios que foram conseguidos face à posição intransigente da Comissão Europeia, eu esqueci-me de referir isto, a inclusão no contrato da proibição de alteração de políticas contabilísticas e de concessão de crédito, que está previsto no contrato durante 2 anos, foi o prazo máximo que nós conseguimos negociar face à imposição da Comissão Europeia. Mas também lhe posso confirmar que o entendimento do Fundo de Resolução do Banco de Portugal, e que eu secundo totalmente é esse, é que a letra do contrato também não permite alterar políticas para fazer mais rapidamente chamadas de capital, trocado por português simples. E, portanto, até posso confirmar, sou uma das testemunhas do Fundo de Resolução e do Banco de Portugal nessa arbitragem, onde testemunharei, já testemunhei por escrito e, se for preciso, testemunharei presencialmente, o que é que foi discutido sobre essa matéria, qual o espírito da negociação, qual a letra do contrato e porque é que, do nosso ponto de vista, não há lugar a qualquer pagamento decorrente dessa alteração, que é unilateralmente decidida pelo novo banco e não no espírito de repor rácios de capital para fazer face à solidez da instituição.